Cara, metodologia. Igual o Robinho comentou no começo, são mais de 30 metodologias aí de ergonomia. Existe uma ideal ou uma mais genérica, assim? Porque assim, eu acho que a grande dificuldade hoje do profissional de segurança e eu já vi alguns laudos onde foram usadas metodologias erradas, aplicadas, não sei se errada é a palavra certa, mas Pode. metodologias que não condiziam com aquele trabalho. Mas existe uma metodologia genérica ou uma avaliação macro? Como que funciona isso? Cara, olha só, me permita te corrigir. Não tem 30. Tem mais de 300. Nossa, não. É muito mais. 30 é o que eu conheço. Não, eu já O me que eu dei o trabalho conheço. de contar quantas tinha. Quando chegou em 300, eu desisti de contar. Sério? Não é que eu parei de achar. Eu parei de contar. O que acontece? A gente chama isso de ferramentas ergonômicas, né? São Uhum. instrumentos que você usa para medir determinadas coisas. Isso. E ao até fazer esse estudo, eu aprendi uma coisa. Por que tem tantas? É isso que eu ia perguntar. Isso É porque daí. nenhuma presta. Simples assim. Quantos saca-rolhas tem na tua casa? Tem um. Resolve. Se você tem dois, já tem que se perguntar. Por que você tem dois? A menos que você seja colecionador de saca-rolha, que daí é outra brincadeira, que você ganha nas vinícolas, sei lá, alguma coisa assim. Mas em geral você tem um só porque resolve o teu problema. Eu gosto de inventar metodologia de análise Não, Isso. ergonômica. O que acontece? Mas Cada é autor, basicamente isso. ele tem um problema. Eu tô com um problema aqui que é o trabalho repetitivo da mão direita para parafusar o parafuso, não sei das quantas, do motor a combustão. E ele vai lá, mede isso e entende nessa condição é essa. Ele criou uma ferramenta. Isso. Tem algumas que são muito robustas, tem pesquisa epidemiológica pesada em cima, tem pesquisa biomecânica muito robustas e outras são mais simples. Desde checklistzinhos mais simples até coisa mais complexa. Tem vários níveis. O que acontece? Cada uma delas tenta resolver um pequeno problema. É quase impossível uma genérica que resolva todo. Aí tem dois conceitos que no Brasil, a NR17, na minha opinião, foi bem feita, que ela traz que é uma técnica, que a gente fala das ferramentas como método, né, de avaliação, mas como método pensado no processo de avaliação que a gente tem a análise ergonômica do trabalho e a avaliação ergonômica preliminar. Essas duas técnicas, também a gente pode colocá-las como um método de atuação, porque você usa as outras metodologias, usa tudo isso, elas dão pra gente dois caminhos que são genéricos. Porque o jeitão de fazer elas, você consegue aplicar para qualquer situação. Atualmente, na avaliação ergonômica preliminar, não usaram análise de risco, né? A análise ficou para ET, mas na avaliação preliminar, ela mesma na norma, ela fala que você pode usar qualquer método, desde que seja capaz de medir aquilo que você quer medir. Entendi. Essa é a charada. Então você já deve ter visto análises ou laudos que usaram ferramentas erradas, eu aposto que sim. Porque às vezes o cara tem lá, por exemplo, uma atividade extenuante de corpo inteiro e por algum motivo, às vezes até mesmo orientado pelo fiscalizador, aplica uma ferramenta de avaliação de risco de punho. Tipo, Morigari. Errou a ferramenta, sabe? E aí, errou, sabe? Você tá medindo a temperatura com um barômetro, sabe? Tipo, você tá errando. Você tá medindo a coisa errada. Mas através do barômetro eu posso fazer tal cálculo que me diz qual a temperatura. Pode. Mas que mão de obra, né? Pega um termômetro que vai mais fácil. Pega a ferramenta. Acerta a ferramenta. Então, quando você acerta a ferramenta, a tua vida fica mais fácil. E aí, quando você pergunta, né, qual que é a melhor? Rapaz, uma coisa que eu aprendi na vida é que a melhor ferramenta ergonômica é aquela que você sabe usar. Porque o maior perigo é as pessoas que não entendem da ferramenta, de toda a lógica dela, como ela funciona, e sai aplicando só porque ela viu num canal do YouTube, o cara usa tal ferramenta, eu vou usar também. E as básicas, né, querendo ou não, cara, o simples resolve. Sim. O simples resolve. Com o simples você vai lá e faz e dá conta. Então as ferramentas clássicas, aquelas mais antigas, eu fiz uma pesquisa há pouco tempo atrás, que se a gente pegar assim, a gente fez uma pesquisa de 3.000 e poucos artigos científicos, no período de 5 anos que citavam alguma ferramenta. Foram citadas mais de 100 lá também, mas quase 80%, era 78%, estavam aglutinadas em 10. 10 ferramentas deu conta de 80%. Um Pareto deu certinho. Sim. E os outros 20% eram uma turma. Né? Aí nessas aqui a gente pega as básicas. Pega a Rula, pega a Reba, pega a OAS, pega Murigarg, né, que é o Stream Index, pega Sui Rogers, pega Kinemática, né, Cinemática, os recursos daí, tem os tecnológicos, eletromiografia, era Okra e tinha mais uma agora que eu não lembro. E Nordic. Então, nessas 10, daí quando você olha para elas, você diz assim, cara, com isso aqui eu consigo atender qualquer empresa. Quando você domina essas aqui,
você atende qualquer empresa. Eventualmente, vai ter uma empresa que é bem isso, o parafuso da mão específico. direita do motorzinho, a combustão, essas coisas. Que você tem que pedalar, achar alguma outra coisa. Mas então, tem Legal. ferramenta errada? Tem. Quando eu uso ela errada.